Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho da introdução da eletroddinâmica. A eletroddinâmica é a parte da física que estuda carga elétrica e movimento. Para isso nós vamos fazer alguns exercícios. Alguns um tanto mais teórico, outros um pouquinho mais com cálculo. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção ao longo de todo o processo, porque é necessário, é importante e vocês vão entender lá no final que isso tudo vai contribuir muito para a formação de vocês, principalmente na questão de organização para resolução de exercícios. Vamos lá. O meio que conduz melhor a eletricidade é, vamos lá, para conduzir a eletricidade, a gente espera que os elétrons estejam próximos, certo? Por quê? Porque a eletricidade é conduzida através do que? Do movimento dos elétrons. Então vamos lá. Ar, por causa da facilidade de propagar o relâmpago? Não, né, pessoal? É difícil. O ar é um meio ruim para transportar carga. Então, não. Metal, porque tem maior número de elétrons livres. Sim, carga livre. Metal, excelente condutor. Certo? Bem simples isso, né? Vamos para o próximo. Em uma tarde de tempestade numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente. Só falou corrente, você anota aqui, ó, corrente é I. I é igual a quanto? 1,2 vezes 10 a 4 ampere, certo? Aqui é o expoente, tá? 10 a quarta. Em um intervalo de tempo d, quanto que é o intervalo de tempo? Delta t de 25 vezes 10 a quanto? Menos 6 segundos. É 25 aqui, tá? Então vamos lá. Eu quero a corrente elétrica, eu quero tempo, eu quero o quê? Não, eu tenho corrente, tenho tempo, falta o quê? A carga. Lembra da definição de corrente? I, corrente elétrica, é o quê? Variação da carga, delta Q. Vamos ver. ESC. Startar. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho da eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte... Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho da eletrodinâmica, que é o estudo da carga elétrica em movimento, com alguns exercícios teóricos, outros um pouquinho mais com cálculos, tá? Então vamos lá. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar a eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda carga elétrica em movimento. Alguns exercícios eles serão mais teóricos e outros com mais resolução de cálculos propriamente dito. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda carga elétrica em movimento. Vamos começar com uns exercícios um pouquinho mais simples e depois nós vamos aprofundando um pouquinho mais, certo? Então vamos lá. O meio que conduz melhor a eletricidade é... Pessoal, nós precisamos lembrar do seguinte, para conduzir a eletricidade nós precisamos de ter elétrons livres. O que significa ter elétrons livres? Possibilitar que um elétron possa entrar em movimento tocando em outro elétron. Isso ocorre em qual tipo de material? Então vamos lá. Ar, por causa da facilidade de propagação do relâmpago? Não, né, pessoal? O ar é um péssimo condutor de eletricidade. Metal, nosso metal, é um excelente condutor de eletricidade, então a alternativa correta aqui fica B, metal, porque tem maior número de cargas livres. Existe uma teoria chamada teoria do mar de elétrons, que diz que os metais, por ser fracamente atraídos os elétrons deles pelo núcleo, ele tem o que? Os elétrons da última camada com uma atração menor, logo, o que acontece? Logo, nós temos aqui uma facilidade para conduzir eletricidade. Então, simples a primeira. Vamos para a segunda. Ó. Em uma tarde de tempestade, numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente. Só falou corrente. Corrente eu vou chamar de I, tá bom? I vale quanto? 1,2 vezes 10 a 4 ampere. Aqui é o expoente, tá, pessoal? É que ele caiu aqui. Em um intervalo de tempo, delta t
igual a 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Qual é a carga total transferida para a antena? Carga, pessoal, nós vamos lembrar a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é igual à variação da carga dividido pela variação do tempo. Olha, eu tenho corrente. Quanto? 1,2 vezes 10 a quarta. Eu não tenho a carga, eu quero. E quanto tempo? 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Basta multiplicar, né? Ó, vai ficar assim, delta Q é igual. Vamos trocar de cor? Que acho que fica um pouquinho mais interessante. Vamos lá? Trocando de cor, eu vou fazer em roxo. 1,2 vezes 10 a quarta vezes, fazer vezes assim fica mais fácil, 25 vezes 10 a menos 6. Vamos multiplicar, pessoal? 25, 1,2, faz a multiplicação, 2 vezes 5, 10, põe o 0, manda 1, 2 vezes 2, 4, com 5, mais 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, vai ficar 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 2 mais 1, 3, uma casinha, 30. Então, delta aqui, ó, lembrando, para quem tem dúvida, essa multiplicação eu faço aqui, ó, não com a base, né? Mas sim com o número que está na frente, 1,2 vezes 2,5. Nós vimos que deu 30 vezes 10. Olha aqui, pessoal. Multiplicação de potência de mesma base. Qual que é a mesma base, Rivaldo? A mesma base aqui eu estou falando do 10, ó. Eu vou fazer o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho 4 menos 6, porque tem um mais aqui entre eles, mas eu tenho R$4, devo R$6, eu devo 2. Então, variação da carga é igual a 3, 0, né? Então, 30 vezes 10 a menos 2. Tem essa resposta? Não tem. Não tem, mas eu consigo tentar chegar numa resposta dessa, que é tirar da notação científica. O que acontece, pessoal? 30 vezes 10 a menos 2 coulomb, eu posso fazer assim, ó, delta aqui é igual. Vou pegar a vírgula e vou andar para frente. Quando eu andar para frente com a vírgula, eu vou somar 1 aqui no expoente. Então vai ficar assim, ó, 3,0 vezes 10, ó, vou somar 1. Então vai ficar a menos 1. Cheguei na resposta? Não tem nenhuma resposta assim. Olha, delta aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar mais 1. Então vai ficar 0,3 vezes 10. Olha aqui, andei uma casinha para frente, soma 1 no expoente, menos 1 mais 1, 0. Então, delta Q é igual a 0,3, 0,3 vezes 10 a 0, qualquer número elevado a 0, dá 1. Então, 0,3 vezes 1 dá 0,3, é carga elétrica, dá em coulomb. Então, a resposta certa é a alternativa D. Vamos para a próxima. O capacitor é um elemento de um circuito. E aqui ele vai falar o seguinte, ligando um elemento passivo com um resistor, por exemplo, ele se descarrega. O gráfico que representa uma aproximação linear da descarga é esse gráfico aqui. Sabendo que a carga elétrica fundamental vale isso, que é a carga de um elétron ou de um próton, né? O número de portadores de carga, ou seja, N, que flui durante essa descarga está mais próximo de. Ele quer, pessoal, o número de elétrons que vai fluir por esse portador. Como eu faço? Vamos lembrar de um conceito importante. Olha, esse gráfico tem intensidade de corrente e tem tempo. Intensidade de corrente, nós vimos que é a variação da carga sobre o tempo. Só que o gráfico traz duas variáveis. Quais são essas variáveis? Ó, vamos lá, trocar de cor. Nós temos a corrente e nós temos um tempo. Então, se eu multiplicar cruzado, eu vou ver que a variação da carga é I vezes ΔT. Lembra que eu sempre falo em sala de aula para vocês, quando nós temos um produto, esse valor aqui, ó, eu consigo a partir da área. Então, se eu quero o valor da carga, eu vou calcular a área dessa figura. Simples, né? Ó, variação da carga, o ΔQ, é igual em número à área. Então, a variação da carga nada mais é que a área dessa figura. Que figura que é essa? É um triângulo, né? Então, ele tem base que vale, vamos lá, 0 até 7,2, 7,2 vezes a altura vai de 0 até 4. 4. Só que toma cuidado, pessoal, que está aqui, ó, corrente I, dada em miliampere. O Mzinho de milho vale 10 a menos 3, certo? Então vai ficar 4 vezes 10
a menos 3, dividido, então, base vezes altura dividido por 2. Isso fica que ΔQ é igual, vamos lá, 4 vezes 7,2, então 7,2 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7, 28. Conta uma casinha, vai ficar 28,8 vezes 10, olha, a menos 3 dividido por 2. Professor, dava para simplificar aqui, dava, tá? Mas vamos fazer todos os passos, porque talvez alguém fique com dúvida. Vamos dividir por 2. Dividindo por 2, ó, uma casinha, tem vírgula, coloca vírgula, acrescenta uma casinha, 20. Vai ficar o 28 aqui. Quantos 20 cabe no 28? 1. Então, uma vez 20, 20. Para chegar no 28, 8. Vou fazer o quê? Eu vou baixar o 8, fica 88. Quantos 20 cabe no 88? 4, né? Que dá 80. Para chegar no 88, 8, vírgula, vai ficar 80. Quantos 20 cabe no 80? 4, né? 14,4 vezes 10 a menos 3. O que? Coulomb, valor de carga. Mas ele pediu o que, pessoal? Ele quer saber o número de portadores. Lembra da fórmula que diz que a carga de um corpo Q nada mais é que um N vezes os portadores, que são os elétrons ou o próton? Então, o famoso QNE. Então, no caso, eu tenho o valor de carga, não tem? Quanto vale a carga? 14,4 vezes 10 a menos 3 é igual a quanto? N, eu não sei esse número, vezes a carga elementar. Quanto que vale? 1, ó, a carga elementar é essa daqui, ó, I, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vai ficar assim, N, sempre quem está com a letra fica embaixo, então vamos lá, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por quanto? Dividido aqui, ó, 14,4. Na verdade, 14,4 vezes 10 a menos 3, que vai dividir, vai ser dividido, né, por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos lá? N é igual. Quanto dá 14,4 dividido por 1,6? Uma casinha após a vírgula, perfeito? Então vai ficar 144,16. Nossa, vamos tentar final 4, então tenta 9 vezes. 9 vezes 6, 54. Põe 4, manda 5, né? 9 vezes 1, 9, 14. Nossa, deu certinho. Então, resto 0. Então, vai dar 9. 9 vezes 10. Agora, cuidado, pessoal. Cuidado com esse passo aqui, que é importante. Olha, nós temos aqui embaixo menos 19. Aqui em cima, nós temos menos 3. Quando passa de baixo para cima, troca o sinal, né? Então vai ficar menos 3, não era menos 19? Vai mais 19. Então, N é igual a 9 vezes 10 a menos 3 mais 19 menos, mais, que é o sinal do maior, 16. Isso implica que N está na ordem de grandeza de... Pessoal, quem eu vou descartar aqui, ó, porque eu só quero, na questão de ordem de grandeza, 10 a algum valor, eu vou fazer assim, o valor que eu vou descartar é maior, lembra da regra de ordem de grandeza, é maior que 3,16. Se 9 é maior que 3,16, eu somo 1 no expoente, mais 1. Então, a ordem de grandeza é 10 a 17. Nossa, professora, eu não lembro essa regra. Bem simples, pessoal. Número que eu vou descartar, se for maior que 3,16, soma 1 no expoente. Se for menor, deixa como está. Aí, no caso, é maior, então eu vou somar 1 no expoente. Alternativa correta fica a alternativa A. Vamos, próximo. O 4 ele fala assim, o gráfico abaixo representa a medida da variação de potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico, certo? U aqui e I aqui. Podemos dizer que a resistência elétrica desse circuito é, vamos lembrar de resistência elétrica, U, primeira lei de Ohm, é R vezes I, certo? Dá uma olhadinha, eu tenho aqui, eu tenho U, eu tenho o valor de I, o valor de R vai surgir como? Ó, isolo o R aqui. O R vai ser igual, quem está com a letra fica embaixo, então o I vai ficar embaixo e o U está em cima. Então o R vai ser o resultado de U por I. Nossa, isso nada mais é, olha, o U por I
do que a tangente desse gráfico, ou seja, a inclinação aqui. Então, a resistência está aqui, é o valor da inclinação. Como que eu calculo mesmo? Olha, resistência eu vou pegar o U. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Quanto eu tenho de U? Ele vai, ó, o U, lembrando que é a projeção aqui, né? Ó. Então, o dado dele está daqui para cá. Então, ele vai de 0 até 12, que é essa alturinha toda. Então, 12 dividido pelo valor de I. Quanto que vale I? O I vai do 0 até o 6. Então, dividido por 6. 12 por 6 dá 2. 2 o quê? Nós estamos falando em resistência. Nós estamos falando em ohms. Certo? 2 ohms. Pessoal, aqui não foi colocado a unidade, mas o valor é de 2 ohms, tá? Não é K não, aqui, perdão, é ohm, que é o valor de resistência elétrica, certo? Vamos para o próximo. O engenheiro eletricista, ao projetar uma instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores, né? De modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. Considerando o trecho da fiação com um determinado comprimento que irá alimentar um conjunto de lâmpadas. Avalie as seguintes afirmativas. Quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência elétrica. Isso, pessoal, entra na segunda lei de Ohm. Tem essa famosa fórmula R, resistência, é resistividade, comprimento dividido por área. Vamos fazer uma análise importantíssima aqui. Olha, vamos começar um conceito simples. Olha, ele afirmou que quanto mais fino for o fio, ou seja, fino o fio, a espessura do fio está aqui, ó. Então, menor a espessura do fio, ó. Quanto mais fino for o fio com o condutor, né? Menor será a resistência. Mentira, pessoal. Sabe por quê? Se você tem aqui uma área, quanto você diminui essa área, você diminui o valor do denominador. Automaticamente, o valor da resistência aqui aumenta. Exemplo, divide um valor por 2. Agora, divide um valor por meio. Ele vai ficar o quê? O resultado fica maior. Então, automaticamente, esses dois são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu diminuir a área, o valor da resistência vai aumentar, não diminuir. Então, falso esse. Agora, vamos ver esse. Quanto mais fino for o condutor, ou seja, quanto menor for a área, maior será a perda de energia em forma de calor. Sim, porque maior a resistência. Maior a resistência, o resistor é um dispositivo que converte energia, o quê? Energia elétrica e energia térmica. Então, nós teremos o quê? A perda de calor, né? A perda, no caso aqui, de energia na forma de calor. Verdade isso. Vamos ver o próximo. Quanto mais fino for o fio condutor, ou seja, menor a área, maior será a resistividade. Não, resistividade é isso daqui, pessoal. Isso daqui depende do material. Não tem nada a ver com o calibre. Então, não. Falso. Errado. Então, alternativa correta. Somente 1 verdadeira. Não. Somente afirmativa 2 verdadeira. Bem simples, né? Vamos lá. Um resistor de 2000 ohms é atravessado por uma carga de 3 coulomb durante um intervalo de 30 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica e variação da carga dividido pelo tempo, certo? E é igual. Quanto que vale o valor da carga mesmo? 3 coulomb. Toda vez que tiver coulomb é carga. Carga é igual a 3. Durante quanto tempo mesmo? Durante 30 segundos. 30 segundos. Então, a corrente elétrica I é igual. 3 dividido por 30 dá 0,1, né? Era bem simples de fazer, eu nem vou montar. Esse daqui, 0,1 o quê? Ampere. Descobrir o valor da corrente elétrica. Depois ele fala assim, a diferença de potencial DDP aplicada no resistor. Nossa, como eu faço, Rivaldo? Vamos tentar desenhar o circuito? Pensar que ele sai de A, tem um resistor aqui e chega até B, certo? A corrente passa por aqui. Quanto que vale essa corrente mesmo? A gente falou que é 0,1 ampere. Quanto que vale a resistência? A resistência vale 2000 ohms. É muito chato desenhar ohms. 2000 ohms.
Basta fazer o quê, pessoal? Para calcular a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, U é igual a resistência, 2.000. A intensidade, 0,1. Então, U é igual a 2.000 vezes 0,1. Só para lembrar, copio 0, copio 0, copio 0. 2 vezes 1, 2. Uma casinha, dá 200 volts. Bem simples, né, pessoal? Sempre DDP é dado em volts. Vamos para o 7 da FUVEST, muito interessante esse, ó. Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente, nossa, quanto que vale? A carga da superfície terrestre é igual a 600.000 coulomb. Então vamos lá, 600.000 coulomb, certo? Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios, I, quanto que vale I? I desses raios vale 300.000, nossa, ampere, valor alto, né? Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 ampere e com duração de 0,5 segundos? Pessoal, ele vai querer que nós façamos a comparação entre cargas. Então vamos descobrir qual que é a carga desse raio. Mas ele deu informação de corrente. Então corrente é o que? ΔQ sobre ΔT. Ele nos contou a corrente. Quanto que é? 300.000 ampere. 1, 2, 3, 300.000. A carga eu não sei, ΔQ. E durante quanto tempo? 0,5 segundos. Vamos multiplicar isso aqui. ΔQ é igual. Olha, pessoal, vou fazer essa multiplicação para não ter erro, que eu sempre vejo em sala de aula problema com isso, tá? Então, vamos lá. 300.000. Copio o 0, 1, 0, copio o segundo, copio o terceiro, copio o quarto, copio o quinto, 3 e 5, 15, né? Eu tenho uma casinha aqui, então eu vou colocar vírgula aqui. Quanto que vai ficar aqui? 150.000. Então vai ficar 150.000, o quê? Coulomb. Achei o valor da carga. Agora ele perguntou, esse é quantas vezes do outro? Fácil. Eu quero saber quantas vezes eu vou chamar de N, tá? Eu vou chamar de R, de razão, certo? A razão entre os dois vai ser o menor, 150.000, dividido pelo maior, que é 600.000. Corta, 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 corta. Nossa, dá para simplificar, professor. Dá por 15, né? Então, vou fazer o seguinte. A razão vai ficar 15 por 60, vai ficar por 15 em cima e por 15 embaixo. 15 por 15, 1. 60 por 15 vai dar 4. Então, nós temos 1/4. Esse R de razão, para não esquecer isso. Então, razão, 1/4. Bem simples, né, pessoal? Vamos para o próximo. Atualmente, há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis e isto tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades. Só uma historinha, né? Outro exemplo de desenvolvimento com vista a recargas rápidas é o protótipo, né, de uma bateria de íon lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente, olha a corrente I, vale quanto? 3,2 ampere. Tirei a informação. Até atingir sua carga máxima, qual que é a carga máxima dela? É de 0,8 ampere hora, certo? O tempo gasto, pessoal, meu Deus, tem ampere hora aqui, isso vai me assustar. Vai pela fórmula. Pensa aqui, ó. Qual que é a ideia? Carga, corrente e ele quer tempo. Vamos pegar o que nós já sabemos. A intensidade de corrente é igual à variação da carga dividido pelo tempo. A corrente, 3,2. A carga, 0,8 ampere hora. Guarda essa informação da hora, tá? Porque a resposta do tempo vai dar em hora. Depois eu tenho que transformar em minutos, que é o que ele está pedindo ali, tá? Mas vamos lá.
0,8 dividido pelo tempo, ΔT. Multiplicação cruzada aqui vai ficar 33,2 ΔT é igual a 0,8. ΔT é igual a 0,8 dividido por 30 ou por 3,2. Nossa, professor, como eu faço isso? Pessoal, calma, fica tranquilo. Ó, pessoal, 0,8 dividido por 3,2. Uma casinha pode cortar, vai ficar 80, né? Nossa, 8 por 32. Será que tem como? Não, 0, acrescenta um 0, fica 80. Quantos 32 cabe no 80? 32, 64. Lá, 64, 3 vezes vai fazer o quê? Vai passar, né? Ó, 3 vezes 32 vai ficar assim, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 30, 96. Então vai ser duas vezes, 64. 64 para 80, 64, 4 para 10 vai ficar 6, 6 para 7, 1, 16, 160. Quantos 32 cabe no 160? 5, né? 5 vezes 32, ó, 5 vezes 2, 10, põe o 0, manda 1, 3 vezes 5, 15, com 16, 160. Então, 0,25 da hora, pessoal, da hora. Isso dá quantos minutos? Então, basta você pegar aqui, ó, e fazer 0,25 multiplicar isso por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Copio o zero aqui, vai ficar 6 vezes 5, 30, põe o zero, manda 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. 1, 2, 15 minutos. A resposta aqui vai ficar 15 minutos. Interessante, né, pessoal? E esse aqui, o gráfico mostra a variação da corrente I em ampere num fio em função do tempo, em segundos. Bonito gráfico, né? Corrente e tempo. Qual é a carga elétrica em coulombs que atravessa uma secção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos? Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu tiver um gráfico de corrente por tempo, eu vou calcular a área. Ele pediu nos 4 segundos. Então vamos lá, eu quero a área dessa região aqui. Ó. Que figura é essa, professor? É um trapézio, né? Então a área é igual à área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura por 2. Vou marcar cada ponto para vocês não esquecerem. Ó, base maior, essa daqui, ó. Que vale quanto? 4. A área é igual a 4 mais base menor. Quanto que é a base menor? Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, que eu vou até trocar de cor para não ter problema. Esse pedacinho aqui vai ficar assim, ó. Do 3 até o 4, que é 1, né? Vezes a altura. Qual que é a altura? Nós chamamos de altura a distância entre as duas bases. Então, essa parte aqui, ó, que corresponde ao quê? A distância de 0 até 4. Então, vezes 4 dividido por 2. Então, vai ficar a área é igual. 4 mais 1? 4 mais 1, 5, né? 5 vezes 4 dividido por 2 vai dar 20 dividido por 2, que é igual a 10. 10 o quê? 10 o quê, pessoal? Se eu estou falando em carga elétrica, 10 coulomb. Nossa, professor, mas você deixou a área aqui. Não, nós sabemos que a área é igual a número a carga, né? Então, vou colocar carga é igual a área, tá? Carga é igual a área, carga é igual a área, nós chegamos no valor do que? De 10 coulomb de carga. Então, qual que é a carga elétrica, agora em coulomb, que passa por uma secção de 10 coulomb? Muito simples, né, pessoal? Sem segredo algum. Vamos fazer o próximo, que também é um exercício extremamente interessante, sem segredo algum. Ah, professor, eu preciso mudar a unidade aqui. Não, porque o tempo já está em segundos, tá? O tempo está em segundos. Se estivesse em hora, teria que fazer alguma coisa. Mas como não está, não tem segredo. Tá bom? Vamos lá. Olha esse daqui, que aí vai ter o tempo em hora. Tecnologias móveis como celulares, tablets, têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada em sua bateria. O gráfico abaixo representa de forma simplificada a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon de lítio em função do tempo, certo? Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo essa curva, mostrando o gráfico aqui, certo? A sua carga no final da recarga é... Aí que está a questão, pessoal. O que acontece? Nós temos a corrente, ó, importante, miliampere,
certo? Miliampere essa corrente e nós temos o tempo em hora. O que nós vamos fazer? Eu falei para vocês, mais de uma vez, que toda vez que eu tenho intensidade de corrente elétrica, variação da carga sobre variação do tempo, eu quero carga, né? Então, ΔQ é igual ao produto I vezes ΔT. E isso pode ser substituído pela área do gráfico. Então, vamos calcular a área desse gráfico aqui. Como vai ficar? Então, intensidade de corrente, foi aqui, né? Nós vamos fazer a carga. Carga, ΔQ é igual em número à área. Área de quem? Do trapézio, professor. O que é o trapézio? É uma base maior. Então, ó, a área do trapézio, que é igual a carga, que é igual a base maior, que vai do 0 até o 4, base maior, mais base menor, que vai do 0 até o, vamos ver até onde ela vai até aqui, até 1,5. 1,5 vezes a altura, que nada mais é que a distância entre as duas bases. Então, qual que é a distância entre as duas bases? Isso daqui tudo, ó, que vale quanto? 1.200, só que toma cuidado aqui, pessoal, 1.200, certo? Só que tá 1 miliampere a informação em mili, e mili é 10 a menos 3, então vai ficar aqui, ó, vezes 10 a menos 3, por causa do miliampere, por isso que eu estou fazendo isso, tá? Então, ó, esse 10 a menos 3 veio por conta que tinha 1 mili aqui, dividido por 2. Professor, mas você falou que o tempo está em hora, fica tranquilo, depois do resultado nós vamos fazer essa conversão, certo? Então, vamos lá. Carga, direto carga aqui, 4 mais 1,5, 5,5, vezes 1.200 dividido por 2, posso simplificar aqui já e colocar um 600? Ó, 1.200 dividido por 2 dá 600, então 600 vezes 10 a menos 3. Pessoal, a carga aqui vai ficar, olha, se quiser fazer a multiplicação, vou fazer, que eu sei que às vezes dá uma dúvida em notação científica, então vou fazer a multiplicação direta, tá? 5 vezes 600, vezes 600. Então, vai ficar assim, ó, 0, 0, 6 vezes 5, 30, põe o 0, manda 3, 6 vezes 5, 30, com mais 3, 33. Uma casinha, então vai ficar 3.300 vezes 10 a menos 3. Pessoal, olha que legal, Q é igual 3.300, vou colocar em notação científica, só para resolver esse problema aqui, é a mesma coisa que 3,3 vezes 10 a terceira. Por que eu sei que é a terceira? Ó, vou colocar vírgula aqui, 1, 2, 3 casinhas, o número é grandão, né? Então, não é 0, expoente positivo, vezes 10 a menos 3. Olha a mágica acontecendo, menos 3 mais 3 corta. Então, a resposta aqui seria carga igual a 3,3, o que coulomb. Aí você vem feliz aqui e acha que vai ser a A. Cuidado, está errado, não é a A. Por quê? Lembra que eu falei que o tempo está em hora? Então, eu tenho que fazer o quê? Mudar para hora, que a resposta está com hora. Eu preciso mudar para quê? Desculpa, mudar para segundo, porque corrente elétrica I não é ΔQ sobre ΔT. Então, carga vai ser coulomb mais tempo em segundos. Então, eu devo multiplicar esse 3,3 por... Quantos segundos tem uma hora? Uma hora tem 60 segundos. Então, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos, certo? Então, vai ficar como? 3.600 vezes 3,3. Vamos multiplicar? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 12. 18. Põe o 8, manda 1. 3 vezes 3, 9 com 10. Mais, vamos lá, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0 de novo. 3 vezes 6, 18. Põe o 8, manda 1. 3 vezes 3, 9 com 10. 0, 0, 8, 8, 1, 1. Uma casinha, a resposta vai ser quanto? 11.000, perdão. O pontinho tá errado aqui, 11.000. Deixa eu só corrigir, porque senão vai ficar feio, né? Cadê a borracha? A resposta vai ficar 11.880. A alternativa correta é a alternativa B. B é correta. Viu como a Unicamp pegou pesado? Se tivesse distraído aqui, ó, teria errado. Vamos ao próximo.
Olha aqui, observe o gráfico. O comportamento de R1 e R2 não se altera para valores de DDP até 100 volts. Ao analisar o gráfico, um aluno concluiu que para valores abaixo de 100 volts, a resistência de cada um dos condutores é constante, isto é, eles são ohmicos. Verdade, né, pessoal? Lembra que um resistor que obedece à lei de Ohm é um resistor que nós temos o quê? Resistência constante. Verdade? Essa parte tá lindo, resistor. Esse é um tipo gráfico de um resistor ôhmico. Só que, olha o que ele fala no B. O condutor R1 tem resistência elétrica maior que R2. Como eu sei o valor da resistência? Vamos fazer o cálculo. Ó. Lembra que U é igual a R vezes I? Então, se eu quero o valor da resistência, R nada mais é que U dividido por I. Então, em cada caso, vamos fazer isso. Para esse resistor aqui, vou pegar o U. Qual que é o U que ele está submetido? Olha onde está o U aqui. Ó. Cuidado que o U está no eixo do X, está na horizontal. Então, vou pegar essa informação aqui. Ó. 20 dividido pelo valor de I. Quanto que vale o I aqui? Ó? Quando eu peguei 20, eu cheguei no I de 0,4. 0,4. Então, vai ficar 20 dividido por 0,4. Eu sou obrigado a acrescentar um zero aqui, ó, vírgula, certo? Então, corta a vírgula, vai ficar 200. Quantos 4 cabem no 200? 4 vezes 5, juntar o 20 aqui, né? 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Copio o 0, 50. Então, cabe em 50. 50, o que é? Que é resistência? 50 ohms. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer aqui. Resistor é igual a U, né? Resistência U dividido por I. Quanto que vale o U aqui? Ele está submetido a uma U, ó, aqui de 40. 40 dividido pelo valor de quem? Pelo valor da corrente, que é 0,4. 0,4. Pessoal, 40 dividido por 0,4 vai ficar assim, ó, 0,4. Acrescenta vírgula 0, vai ficar 400 por 4, que vai dar 100, né, pessoal? Não tem nem erro aqui. 100 ohms. O que ele afirma? Ele afirma aqui, ó, o condutor R1 tem resistência elétrica maior? Não, R1 tem 50. Não tem nem o que falar. Tá errado isso aqui. O próximo. Ao ser aplicado uma DDP de 80 volts ao extremo de R2, nele passará uma corrente de 0,8 ampere? Vamos testar. Então, vou usar a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Se eu aplicar uma DDP de 80 volts, é igual a resistência. Quanto que vale o resistor de R2? R2 vale 100. Acabei de calcular a resistência dele. Então, vai ficar 100 vezes I. Vamos isolar o I? Quem está com a letra fica embaixo. Então, vai ficar I é igual a 80 dividido por 100. Nossa, ficou péssimo esse 8, né? 80 dividido por 100, 0,8 ampere. Acabou, pessoal. Resposta verdade. Ó. Então, a alternativa correta é a 1 e a 3. Apenas 1 e 3, alternativa A. Vamos lá? O próximo. Nossa, esse daqui usa o conceito da segunda lei de Ohm. Toda vez que considerar fio, uma placa, alguma coisa assim, segunda lei de Ohm. Só vamos lembrar ela aqui. Resistência é igual a resistividade, comprimento dividido pela área. Certo? Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo com as dimensões indicadas na figura é ligada a um circuito elétrico pelos condutores de A a B. Beleza? Está ligado aqui. Neste caso, a resistência elétrica nos terminais de AB é quantos ohms? Considerando a resistência da grafite aqui, ó, do grafite, isso, 75 ohms vezes milímetro quadrado por metro. E a barra vai ser um resistor. Primeira coisa, pessoal, tá vendo a unidade aqui, ó, dessa constante? Então, o que significa? Tudo que for área, porque tá o quadrado. Então, quem trabalha com quadrado é área. Tudo que for área tem que estar em milímetro e tudo que for comprimento tem que estar em metros. Então, vamos obedecer isso, ó. R é o que eu quero. Quanto que é a resistividade? Está aqui, 75. Qual que é o comprimento da barra? Comprimento, ó, todo que for em comprimento tem que estar em metro. Aqui está 20 centímetros. Então, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros, né? Então, vezes 0,2 dividido pelo valor da área. Qual é a área? A área da secção aqui, ó, desse pedacinho. Então, qual vai ser essa área? A área de um retângulo. Vou fazer um retângulo aqui para vocês perceberem. Que é 5 milímetros
por quanto que é essa alturinha aqui, ó? Essa alturinha aqui é 2 milímetros. Aí vocês devem estar perguntando assim, professor, tem que transformar para metro? Não, porque ó, na constante está em milímetro. Então, vamos só multiplicar. Então, vai ficar a área do retângulo base vezes a altura. Então, 5 vezes 2 é igual a 10 milímetros quadrados. Pronto, é só colocar aqui e dividir por 10. Então, vai ficar assim, R é igual 75 vezes 0,2, só para vocês verem o cálculo aqui, ó. 0,2, 2 vezes 5, 10, manda 1, 2 vezes 7, 14 com 15, uma casinha, deu 15. 15 dividido por 10, só dividir por 10, vocês estão cansados, que basta fazer o seguinte, copiar o número e andar uma casinha com a vírgula. Então, 1,5 o quê? 1,5 ohms é o valor desse resistor, tá? Então, aqui 1,5, que dá a minha alternativa C. Vamos pro próximo. O filamento de tungstênio de uma lâmpada, vamos imaginar essa lâmpada aqui, fica mais fácil. Imagina a lâmpada, professor, desenha uma lâmpada bonita, difícil. Mas vamos pensar que é uma lâmpada, certo? O filamento de tungstênio é aquele que está bem aqui na frentezinha da lâmpada, certo? Esse filamento de tungstênio, o filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência, ele já contou a resistência dele. A resistência dele é igual a 20 ohms a 20 graus Celsius. Sabendo que sua secção transversal, ó, a sua área, né, a secção transversal, a área dela vale quanto? 1,102 vezes 10 a menos 4, certo? E que a resistividade do tungstênio, Rho aqui, né, vale quanto? A 20 graus Celsius também, 5,51 vezes 10 a menos 2, certo? Determine o comprimento do filamento. Então, fórmula, resistência, comprimento sobre área. Vamos trabalhar com as informações. 20 é igual a resistividade, 5,51 vezes 10 a menos 2. O comprimento não tem, dividido pela área, 1,102 vezes 10 a menos 4. Vou fazer o quê? Multiplicação cruzada aqui vai ficar 5,51 vezes 10 a menos 2 vezes L é igual a 20, que multiplica quanto? 1,102 vezes 10 a menos 4, certo? Isolo L, isso vai dar 20. Pessoal, aqui eu vou economizar um pouquinho de tempo, porque senão eu vou demorar no vídeo demais. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 20 vezes 1,102, que dá quanto? Vai dar 22,04 vezes 10 a menos 4, dividido por 5,51 vezes 10 a menos 2. Lembrando que no vestibular eles não vão colocar assim, números que não dê uma divisão exata, certo? Então, bem provável aqui que vai dar alguma coisa próximo de 4. Vamos tentar ver quanto dá essa divisão? 22,04 dividido por 5,51, eu vou fazer vezes 4. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20, põe o 0, manda 2. 4 vezes 5, 20, 22. Olha, deu certinho. Eles sempre fazem alguma coisa do tipo para facilitar, né? Então, deu 4 a resposta. 4 o que, pessoal? Agora tem que tomar bastante cuidado. O comprimento está em que? Olha na constante. Constante não era essa daqui, ó. A resistividade não estava aqui, então ele vai me trazer o valor em metros. Então, 4 metros. Certo? Bem simples, né, pessoal? Sem segredo algum. Vamos para o próximo? Vamos para isso, pessoal. Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de secção transversal. Então, está falando da fórmula. Resistência é igual a Rho L sobre A. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o comprimento? Então, vamos fazer 3 vezes L, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é a fórmula original. Então, se eu fizer 3 vezes L, vai ficar assim, a resistência é igual a Rho, o L vale 3L, certo? Que o comprimento vai ser 3 vezes o valor, dividido por área. Se eu olhar aqui, pessoal, a resistência vai ficar o quê? Só esse 3 que difere do anterior, né? Então, jogar para frente, 3 sobre A. Então, o que acontece?
A resistência nova, que eu vou chamar de R', vai ser o quê? 3 vezes a resistência anterior, ou seja, 3 vezes R. Então, ela faz o quê? Ela triplica. Então, se triplicarmos o comprimento, o que acontece? Triplica. Triplica. Agora, o que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio? Boa, hein? Então, vamos lá. A resistência normal é P, ρ vezes L sobre A. Se eu duplicar o raio, vai ficar assim, ó, resistência é igual, o ρ continua, o comprimento não muda, mas a área. A área, eu vou imaginar como sendo um fio. Então, ele tem um raio, não tem? Então, esse raio aqui, eu posso considerar como sendo o quê? 2 vezes maior, certo? Então, área não é igual a πr². Então, a área vai ser o π e o raio vai ser 2 vezes ao quadrado. Então, área é igual a π vezes 2 ao quadrado, 4r². Então, vai quadruplicar o valor de quê? Vai quadruplicar o valor da área. Então, vai ser o quê? Aqui embaixo vai ser 4 vezes a área. Então, o que vai acontecer? A resistência duas linhas, vou falar que é diferente, né? Vai ser igual a 1/4, eu vou tirar o 4 e colocar aqui para frente, 1/4 de ρ vezes L sobre A. Só que ρ vezes L sobre A é a resistência inicial. Então, a nova resistência vai ser 1/4 da resistência original. Então, vai acontecer o quê? Quando eu duplicar o raio, a resistência cai a 1/4. Vamos fazer o último? Um fio condutor foi submetido a diversas voltagens no laboratório. Com base nas medidas dessas voltagens nas correntes que se estabeleceram no condutor, foi possível obter o gráfico. Qual o valor da resistência? Pessoal, U é igual a R vezes I. A resistência é U sobre I. Nossa, professor, cadê o valor de U? Ó, só pegar o intervalo aqui. Lembra que eu falei para vocês que é igual a tangente também, se quiser calcular? Pega um ponto aqui, ó. Daqui até aqui, quanto vale U? U vai do 10 ao 40, então vale 30. Então, R é igual a 30. Quanto que é o valor de I aqui, nesse intervalo, que vai do 0,2 até o 0,8? 0,8 menos 0,2, 0,6, certo? R é igual a 30 dividido por 0,6. Lembra uma casinha depois da vírgula? Vírgula acrescenta um zero, fica 300. Quantos 6 cabe no 30? Primeira coisa, 5, né? 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Abaixo o zero, copio o zero aqui, 50. Então, a resistência é 50 ohms. Tem essa alternativa? Tem. Pessoal, um pouco extenso, mas eu preciso passar esses exercícios que são extremamente importantes. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.